da própria manutenção, da própria responsabilização, o compromisso do funcionário com aquele bem público. Vamos dizer, a partir do relatório, do número, da análise dele, já leva para uma outra dinâmica de analisar, discutir e cobrar daquele funcionário boa preservação daquele patrimônio. E até disse numa palavra do um prefeito, o nosso aqui, disse o seguinte, vamos dizer, uma manutenção anual, que gasta mais ou menos R$ 1 milhão em manutenção da frota de carros, muitas vezes esse 1 milhão pode ser usado na manutenção do hospital municipal. Aí ele dá um exemplo bem prático dessa análise da questão da contabilidade, desse suporte que ela oferece. Uhum. E ajudar na tomada de decisões, por exemplo, usando seu exemplo, né? Se o gestor está vendo que está gastando muito com a manutenção da frota, de repente, a contabilidade está oferecendo ali a informação para ele verificar se talvez não seja melhor ele terceirizar esse serviço, né? Porque às vezes sai mais barato, né? Do que ele mesmo desenvolver essa atividade na própria estrutura da prefeitura, né? É isso mesmo. Enfim, e como sempre, né? A gente chega à conclusão que ela serve para trazer informações para ajudar os gestores na tomada de decisões, né? Na tomada de decisões. É importante que o administrador público compreenda a contabilidade pública para ser um bom administrador? O que vocês acham? Eu acho que, com certeza, assim, eu acho que ele não precisa ser um expert, mas ele precisa entender o básico. Porque O básico, ele não entender o básico, como é que ele vai saber se o orçamento está equilibrado? Entendeu? Exatamente. Se ele não tiver essa noção, corre o risco dele tomar decisões ruins, que é justamente o que a gente estava tratando aqui, e até ser enganado, né? Então, ele tem que ter essa base básica aí para conseguir gerir com mais sabedoria o órgão público. É uma forma de compreender o que está se passando. Como, Heloísa? Uma forma de compreender o que é que está se passando no local onde você trabalha, o que é que está evoluindo, o que é que não está. Eu acho que é de suma importância, porque isso sim é uma base para entendermos o que é que tem, qual é a funcionalidade, para onde está sendo destinado isso. Então, para mim, ele é de suma importância. O administrador ele precisa compreender essa área, e assim como a Binu pontuou, pelo menos de uma maneira básica, para compreender o que é que está se passando ali naquele ambiente. Quando o contador chegar com a prestação de contas, né, ou com a demonstração, né, as demonstrações contábeis, ele ter o conhecimento básico mínimo, pelo menos, para saber ler o que está sendo dito ali, né? Porque não adianta ele ser o gestor e assinar qualquer coisa sem saber o que está sendo assinado, até porque ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele está assinando. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é necessário, extremamente necessário. E o que tem a ver a contabilidade com a criação e implementação de políticas públicas? Bem, posso começar? Pode. Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que tem basicamente tudo a ver, porque para se implementar uma política pública, você precisa de ter recursos, né? Exato. Então, contabilidade vai mostrar se esse recurso existe, vai mostrar quanto você tem desse recurso e como é que ele pode ser usado. Para destinar para aquela política, né? Exatamente. Eu acho que, assim, sem a contabilidade, a política pública fica sendo só uma ideia bonita que está lá no papel que você escreveu. Exatamente. Só uma promessa de campanha, né? Exato. Acaba se torna, ele tem a demanda, né? Ali a população está cobrando aquele serviço, e aí ele promete que vai fazer, mas sem recursos, sem dinheiro, sem entender como é que ele pode destinar aquele dinheiro necessário para aquela área. Nada funciona, né? Exatamente. E aí, tudo isso precisa estar dentro do planejamento para poder ser executado no ano seguinte.
Eu acho que um exemplo bem bacana assim, para a gente tomar como referência, vamos pegar, por exemplo, a educação, que, por exemplo, tá a política pública de educação com o objetivo de, sei lá, contra a evasão escolar. Aí o que a prefeitura ela vai ter que, o que o gestor ele vai ter que fazer para melhorar essa área? Ele vai ter que entender, destinar os recursos necessários para o transporte, o aluno ele ter acesso a um fardamento digno, a merenda Material escolar, escolar, né? material escolar, também a valorização também dos profissionais da educação, também, tipo, não só pelo lado de remuneração, mas também com formações, organizar formações para que eles se capacitem melhor e, através desses pontos, ser alocados recursos, para assim ser a divisão e ser tudo efetivado da melhor maneira. Uhum. Tem um detalhe também importante de analisar todas essas questões de investimento do bem público, do dinheiro público nisso. Um exemplo, se eu faço um investimento, pagamento de X professores, seria interessante também, tanto da parte do gestor, o secretário municipal de educação, o gestor público, analisar qual é a devolutiva que o profissional está me dando também. Aliás, não me dando em sentido particular, mas dando ao município, onde gente mede A sociedade, números né? de alfabetização, evasão escolar, como você acabou de citar. Se tem um programa, foi investido em profissionais, vamos dizer, psicólogos, assistente social, outras pessoas para poderem estarem nessa busca ativa, nessa procura, fazer com que o aluno retorne para a sala de aula, não somente retorne, aprenda, consiga atingir determinados objetivos e analisar qual é o rendimento, a devolutiva que está sendo dado por parte desse profissional, sendo que está sendo investido, vamos dizer, pesado. Se você, além, como você diz, valorização do profissional, eu crio um programa dentro do município que valorizo, premio, dou muitas vezes notebook, tablet, vários outros incentivos, mas fica a pergunta, qual é a O devolutiva resultado também? O disso, resultado que né? está trazendo, né? Para poder fazer esses pesos, analisar o que foi investido em sentido de recurso público e qual foi o retorno que teve. A contabilidade tem esse objetivo também, para analisar, não ser simplesmente somente dar dinheiro para as pessoas, mas o resultado ser pequeno. Analisa também esses níveis, grandes investimentos e resultados proporcionais ou muito investimento, mas um resultados abaixo da média, abaixo do esperado. É interessante analisar esses pontos. A contabilidade não vai trazer informações a respeito, por exemplo, da alfabetização, da evasão escolar, esses resultados não, mas esses resultados cruzados com as informações contábeis é possível fazer uma análise mais aprofundada da situação, né? E saber se aquele recurso está sendo bem destinado, né? Se ele está trazendo os resultados que se deseja ou não é isso? Uma Exatamente. visão estratégica, não é isso? Desculpa incomodar, Exatamente. pessoal. Estamos com 18 minutos e meio de chamada já. E como foi delimitado 20 minutos, eu gostaria de saber como é que vocês poderiam fechar, a contribuição que vocês gostariam de deixar referente à contabilidade, para falarmos um pouco nesse fechamento, o que é que nós trazemos de percepção sobre essa área, de uma maneira mais resumida, já que só temos 1 minuto e meio. Bom, que a contabilidade ela é essencial para a administração pública. Sem ela, o administrador não vai ter clareza de onde estão sendo de onde saem os recursos e onde entram os recursos, quanto entra, né? O quantitativo, a informação quantitativa também é muito importante para a administração pública. E caso o administrador ele não tenha esse conhecimento básico, ele pode se valer também de uma assessoria contábil, né? É uma forma de suprir essa necessidade que ele talvez não tenha, já que não é uma exigência
para se tornar um gestor público, ser formado em contabilidade. Mas é interessante que ele tenha essa informação básica, esse conhecimento básico, caso ele não tenha, buscar pelo menos uma assessoria contábil. Alguém Auxiliar a adicionar? de decisões. Eu diria que o administrador ele não pode negligenciar os números, porque assim, os números, principalmente na administração pública, significa qualidade de vida para a população, que a gente trabalha com políticas, a gente ajuda a transformar políticas públicas em realidade. Então, a contabilidade ela vai auxiliar, ela vai trazer esse apoio aí na hora que a gente estiver realizando nosso trabalho. Concordo com a Então, a Benedita. gente tem um compromisso, e é isso.